Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Você já conhece esse ministério, já conhece esse programa? Esse é um ministério que é comprometido com a Palavra de Deus, um ministério empenhado na proclamação da verdade de Deus, conforme se encontra no Novo Testamento, sobretudo nos 27 livros escritos pelos apóstolos, que são ali os ensinamentos de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. É por isso que eu quero deixar aqui estendido o nosso convite para que vocês estejam em uma de nossas igrejas, está aí no seu televisor passando, igreja de Taguatinga, de Goiânia, de Planaltina. Estamos ali para receber a todos vocês e também no nosso site devoltapalavra.com, onde ali vocês encontrarão mensagens em áudio, em vídeo, que certamente vão enriquecer e aprofundar o conhecimento que vocês certamente já possuem da palavra de Deus. Quero aproveitar esse ensejo e quero então apresentar de primeira mão aqui para vocês o nosso novo livro, um livro inédito, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Um livro que foi escrito para clarificar esse assunto histórico, esse assunto que tem causado tanta polêmica no meio cristão, porque sabemos que o mundo cristão está dividido entre aqueles que acreditam nesse tema, eleição e predestinação, e aqueles que não acreditam dessa forma. É por isso que eu digo, logo aqui em nota ao leitor, na introdução deste livro, que este livro constitui-se um desafio para você, meu irmão, é um desafio para você, minha irmã. Se você crê ou não nesse tema, veja, nós vamos discorrê-lo, eleição e predestinação à luz da Bíblia, não à luz de Calvino, não à luz de Armínio, não à luz de nenhuma igreja em particular, de nenhum ministério em particular, de nenhum homem em particular. Ainda que as opiniões sejam muitas a respeito do tema, o nosso desafio é comparar o que diz esse livro com cada palavra, cada sentença, cada livro da Bíblia Sagrada, de maneira que você deve ler este livro para conhecer o que nós falamos a respeito desse tema, tendo a sua Bíblia aberta, conferindo palavra com palavra, declaração com declaração, texto com texto, para que você então venha se certificar das coisas que aqui são asseveradas. Coisas, palavras, mensagens que certamente vão mudar para sempre a sua vida. Depois que você ler esse livro, a sua vida nunca mais será a mesma. Este é um livro revolucionário, é um livro que é capaz de gerar uma visão espiritual diferente a respeito de Deus, não segundo este século, não segundo o antropocentrismo dessa era, não segundo a teologia da prosperidade dessa época, mas segundo a revelação de Deus que Ele dá de si mesmo em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eleição e predestinação à luz da Bíblia. Vocês encontrarão este livro nas melhores livrarias do DF, sobretudo nas livrarias Rocha Eterna. Vá ainda hoje adquirir este livro, leia-o e então certamente você vai se deparar com algo maravilhoso, uma mensagem que vai transformar as suas vidas, como transformou um dia também a minha vida para todo sempre. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias, abram no livro do Apocalipse, no capítulo 20, estamos tratando aqui mensagens apocalípticas, mensagens proféticas, estamos aqui mostrando o desfecho final da história, como que a economia de Deus é levada a cabo plenamente até quando então o Senhor Jesus vir e reinar sobre a terra. Estamos falando agora sobre o reino milenar.
Vejam, o reino milenar, segundo nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 20, sabemos que o Senhor virá em sua segunda vinda e então o Senhor vai reinar sobre a terra. O reino será entregue a Jesus Cristo como um galardão, como uma recompensa pelo penoso trabalho de sua alma. Será um prêmio, um galardão, uma recompensa dada a Jesus Cristo. Lembrando que esse prêmio que é dado a Cristo, como nós encontramos no Salmo de número 8, quando o próprio Pai diz ao Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança, devemos saber que Jesus Cristo, neste aspecto, deve ser visto e entendido na sua forma humana, no aspecto da sua encarnação, da sua humanidade e então da obra que ele, como filho do homem, realizou aqui na terra. Porque como filho do homem, ele é o servo de Yahvé, como está claramente revelado no livro do profeta Isaías. Jesus, o servo sofredor, é o servo de Yahvé, aquele que ele próprio declarou para o Pai antes de vir ao mundo, dizendo: sabemos que sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, por isso preparas-me um corpo para que eu possa cumprir, ó Pai, com a tua vontade. Aquele que aqui na terra orou antes de ir ao Calvário, antes de ser preso, antes de cumprir com a sua obra de redenção, orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então vejam que o Filho de Deus, enquanto aquele que é encarnado, o servo de Yahvé, enquanto Filho do homem, enquanto homem, terá de receber um galardão pelo penoso fruto de sua alma. O Pai lhe dará as nações. É nesse aspecto que a Bíblia afirma que Cristo é o primogênito de toda a criação. Alguns erroneamente entendem que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, porque ele seria, segundo este pensamento, ele teria sido o primeiro ser criado pelo Pai. Entretanto, nós sabemos pelo próprio testemunho da Escritura, conforme está no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que as origens de Cristo são desde os tempos da eternidade, como está também em Hebreus, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3 e ali em diante, quando diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de existência. Cristo é aquele que é, em sua natureza, eterno, é o ser eterno, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, o Deus triuno, que é o Deus eterno, que não é criado, mas na sua economia, quando o Filho se faz homem, então assumindo ali a forma de servo, então como Filho do homem e servo de Yahvé, ele receberá das mãos do Pai este prêmio. Ele é o primogênito de Deus, no sentido de ser aquele que é o herdeiro de toda a criação, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele, por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas nos céus, na terra e debaixo da terra, e as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades, sejam principados, tudo que existe, existe por causa dele, nele e para ele. Esse é o testemunho da Bíblia Sagrada. Será então, por ocasião da sua segunda vinda, em glória, em majestade, uma vinda visível, corpórea e pessoal, nada de, como assim muitos dizem que Cristo já veio na pessoa de um profeta ou de outro, nada disso. Ele virá nas nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A vinda de Cristo, que é pública, que é visível, que é pessoal, que é corpórea. Neste momento, o reino lhe será entregue. E aí se cumpre o que está em Apocalipse capítulo 20, quando diz: então vi descer do céu um anjo. Veja que esse termo então é um conectivo de progressividade do texto. Ou seja, depois do que é narrado no capítulo 19, que é a segunda vinda de Cristo em glória, em poder e majestade, segue-se a prisão de Satanás por 1000 anos, porque dentro desse período e por 1000 anos,
Satanás não poderá jamais enganar as nações, porque nesse tempo Cristo e aqueles que vencerem reinarão sobre as nações, reinarão com cetro de ferro. Esses vencedores são aqueles que se uniram a Cristo no mesmo propósito de sua alma, aqueles que tinham no coração o mesmo sentimento de Cristo Jesus e que, ao compreender o Evangelho, não somente abraçaram e receberam o Evangelho, não somente se tornaram crentes na pessoa de Jesus Cristo, mas, sobretudo, tornaram-se seus discípulos, assumiram ali, juntamente com Cristo, os sofrimentos provenientes do Evangelho, não abriram mão da verdade por causa dos falsos evangelhos que ao longo da história penetrou a igreja e a fez decair e apostatar-se. Os vencedores, eles negaram-se a si mesmo, abriram mão da glória humana, abriram mão do status, da posição social, da religião, dos religiosos, e então seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse, acompanharam as pegadas do Cordeiro, seguiram seus passos, obedecendo ali a sua palavra. É por isso que essa mensagem do reino é um apelo constante para que você, meu irmão, e você, minha irmã, que assiste a esse programa, que tem compreendido essa mensagem, para que você se desperte para uma nova realidade em Cristo e para que você então se desperte e se posicione ao lado do Senhor contra toda forma e toda sorte de evangelhos que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo segundo a sua palavra. Talvez muitos estranhem essa maneira de falar outros evangelhos, mas veja que o apóstolo Paulo nos adverte em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A palavra outro aqui no grego é para evangelho diferente daquele que recebeste. Veja que no versículo 9 ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então veja que a própria Bíblia apela para que nós jamais nos desviemos do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Estes que assumem o evangelho de Cristo, certamente padecerão perseguições, como diz a palavra de Deus. Certamente vão sofrer toda a resistência do mundo pecaminoso, do mundo econômico e, sobretudo, do mundo religioso que se opõe frontalmente ao Evangelho de Jesus Cristo em sua palavra. Estes, portanto, que assumem a palavra de Deus hoje e então se entregam, não fazem questão da sua própria vida, do seu próprio bem-estar, mas se posicionam com Cristo, ao lado de Cristo, no viver e na luta pelo Evangelho, estes vão compartilhar com Cristo do seu reino quando Cristo vier. Cristo, o herdeiro do Pai, e nós, os cristãos vencedores, co-herdeiros com Cristo, como claramente está em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, veja que o Apocalipse capítulo 20 nos fala de um reino de 1000 anos. Será a última das dispensações. Será uma dispensação em que o próprio Cristo reinará dos céus sobre a terra e a igreja vencedora reinará assentada em tronos nos ares, ocupando posições de governo, de domínio, reinando sobre nações, reinando sobre cidades, um reino de paz, um reino de equidade, um reino de justiça. Queridos, hoje nós vivemos num tempo de tanta injustiça, de tanta maldade, em que os homens não dão conta de tanta perversidade. Nós só sabemos que os homens sofrem muita injustiça, o órfão, a viúva, o empregado, os homens de uma maneira geral. Entretanto, naquele dia, o Senhor vai estabelecer um reino de paz, um reino de justiça e um reino de equidade. Como é dito, nós vamos governar com cetro de ferro, como aqueles que despedaçam
potes de barro. Naquele tempo, as nações do mundo inteiro estarão subordinadas e submissas efetivamente ao governo de Cristo Jesus e da sua igreja vencedora, dos cristãos vencedores que compartilharem com Cristo naquele momento ou naquele tempo o seu reino como herança, como prêmio, como galardão dado pelo Pai. A Bíblia diz então que no final dos 1000 anos acontecerá a última de todas as guerras. Abra sua Bíblia, nos acompanhe aqui no capítulo 20, a partir do versículo 7, que nos diz assim, olha: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ele estava preso no abismo, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Viram, queridos, que mesmo depois dos 1000 anos, Satanás continua acreditando e continua empenhado numa guerra, numa disputa contra Deus e contra o seu plano eterno, contra o seu propósito. Satanás é o inimigo eterno de Deus, no sentido de que desde a eternidade, quando ali ele ainda era um querubim da guarda, ungido, estabelecido no seu estado de perfeição, quando ele caiu em transgressão, e então aquele querubim da guarda tornou-se diabo, tornou-se Satanás, tornou-se acusador, tornou-se adversário de Deus. E desde o início ele tem arregimentado seres para compor um grande exército contra Deus. Leia então Ezequiel capítulo 28, leia Isaías capítulo 14, leia Apocalipse capítulo 12. Vamos verificar como que Satanás, que é a serpente, e hoje, já na revelação do Apocalipse, é a antiga serpente, ele tem arregimentado, tem levado consigo seres espirituais e mesmo homens arrastados para então formar um grande exército contra Deus. Na eternidade passada, ele criou uma grande rebelião nos céus. Ali, ele começou a falar contra o Altíssimo, a falar contra o Senhor, levantando falso testemunho contra Deus. Diz a Bíblia que ele conseguiu, das criaturas do céu, uma terça parte dos seres angelicais decaíram e tornaram-se, juntamente com o maligno, adversários de Deus. O universo, então, ele foi dividido. Um grupo de um lado que se opunha ao eterno, se opunha à verdade, se opunha à justiça, se opunha à luz, se opunha à verdade divina. Do outro lado, Deus, e então aqueles que com ele permaneceram. Deus então se propõe a convencer o universo e a mostrar ao universo e a revelar ao universo que de fato Deus é que é justo, Deus é que é amor, Deus que é verdade, Deus que é justiça. Para tanto, foi proposta então essa longa história ao longo da qual Satanás, ele foi se revelando como de fato ele é. Ele foi se mostrando na medida em que ele foi lutando contra o Altíssimo. Esta guerra transferiu-se do céu para a terra, quando ali, no jardim do Éden, a mulher e o homem caíram em transgressão, ouviram a voz da serpente, passando para o seu lado, quando receberam do fruto proibido, recebendo a natureza de pecado e morte, tornando-se participante da mesma natureza do maligno. A partir de então, o homem aliou-se ao maligno, e essa história vem se desenvolvendo ao longo de todos os tempos, e sempre houve ao longo da história aqueles que ouviram a verdade de Deus e que se posicionaram ao lado de Deus e de sua verdade. Mas também não faltaram aqueles que se aliaram ao maligno e se posicionaram contra Deus e contra a sua verdade, e então a favor do reino das trevas. Esse conflito alcançou o seu clímax quando ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que é Deus encarnado, fora crucificado. Ali era o próprio Deus feito carne, era Deus feito homem, habitando o homem, sofrendo as penalidades no lugar do homem, mas sobretudo sendo julgado por Satanás, sendo julgado pelos homens. É certo que quem é o maligno e quem são os homens para julgarem e condenarem a Deus na pessoa do seu Filho?
certamente não há esse meio, mas ali, como diz a Escritura, Jesus foi julgado, foi condenado, foi cuspido, foi insultado, quando todo o universo viu ali Satanás se revelando como o perverso, e Jesus Cristo, Deus feito homem, se mostrava e se revelava a todo o universo como uma declaração de que Deus é amor, na medida em que ele sofria, sem nenhuma causa, todo aquele ataque e aquela perversão de Satanás, dos seus exércitos, dos homens maus, dos homens ímpios, e ainda assim declarava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A história continua, o evangelho vai sendo pregado, e na medida que o evangelho vai sendo pregado, esses dois lados, esses dois reinos, essas duas linhas vão se declarando e se mostrando e se revelando cada vez mais claras. Aqueles que estão do lado de Cristo e que seguem a sua palavra, do lado de Deus, da sua verdade, e aqueles que se posicionam, mesmo que seja filosoficamente, ao lado do maligno, ao lado das suas más obras, nesse reino das trevas, nesse império das trevas, contra o Altíssimo. Sabemos então que na vinda de Cristo haverá então o grande conflito intitulado a Guerra do Armagedon. É nesse momento que Satanás será preso. No Armagedon, o Senhor pegará Satanás, prenderá 1000 anos no abismo, ao passo que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E então vem o reino milenar, 1000 anos de paz, 1000 anos de reino de Cristo, do governo de Cristo e dos vencedores, ao cabo dos quais, ao cabo dos 1000 anos, é dito: Satanás será solto de sua prisão. A soltura do maligno no final do milênio está de acordo com o cumprimento da economia de Deus. Ou seja, é necessário que assim aconteça. Ele é solto para quê? Não é solto simplesmente para que ele saia e comece novamente toda uma rebelião. Não, ele deve sair para agora seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E nesse momento, nessa sedução final, é que será definitivamente declarado quem dessas nações é por Cristo e quem é contra Cristo. É por isso que é dito que Satanás sai a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Neste momento, é dito que Satanás, com essas nações que a eles se unirem, eles vão cercar o acampamento dos santos e a cidade querida. Veja só esse cenário, como que o Apocalipse nos mostra essa última guerra, a guerra mãe, a guerra final, que é neste ponto em que tudo será decidido. Eu fico pensando, assim como nós expusemos nessa mensagem, desde a eternidade passada, na queda de Lúcifer, quando a terça parte ficou ao seu lado, e então o conflito é transferido para a terra, e então ao longo da história dos homens, muitos se posicionam ao lado do maligno, outros ao lado de Cristo, e vem passando até o momento que Cristo é crucificado, aquela guerra está ali materializada, e então no Armagedon, e agora nessa última guerra, no final dos 1000 anos, e eu fico pensando, de que lado, meu irmão, você está? De que lado, minha irmã, você está? Você que nesta manhã assiste a este programa, você tem clareza, tem certeza de que lado você está? Se do lado de Cristo ou do seu inimigo? Infelizmente, há muitos cristãos, e essa é uma declaração grave, mas verdadeira, muitos cristãos pensam na sua sinceridade que estão lutando ao lado de Cristo, quando na verdade, por causa do engano dos seus corações, porque seus corações são enganosos e são extremamente corruptos, acabam por lutar contra Deus ao lado do maligno. Talvez você fale assim: pastor, mas não é algo muito estranho de se dizer? E como é que eu posso saber exatamente que segurança eu tenho para saber se eu estou do lado de Cristo ou do maligno? Ou como você próprio, pastor Alexandre, sabe de que lado você está? Veja, a única maneira é voltando os olhos
a Escritura. Se o evangelho que você prega, se o evangelho que você anuncia, se o evangelho que você vive, se o evangelho que você crê é o evangelho da Bíblia Sagrada, pode ser constatado nas páginas do Novo Testamento, você está ao lado de Cristo. Mas se o evangelho que você prega é um evangelho que, ainda que pareça um pouco com o evangelho da Escritura, mas de alguma forma se opõe a ele em algum momento, em alguns trechos, então você está contra Cristo. Fica a exemplo de evangelho que se opõe a Deus, que seria o falso evangelho, o evangelho da prosperidade. Porque o evangelho da prosperidade é um incentivo, é uma indução e é uma sedução para que os crentes busquem as coisas da terra que são imediatas e fugazes e passageiras. Ao passo que o evangelho de Cristo, ele fala diferente, ele fala: olha, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. O evangelho da prosperidade diz que você deve reunir e ajuntar tesouros sobre a terra. Jesus fala: não, essa não é a mensagem. Esse é o evangelho de Mamon, que naquele tempo dizia-se Mamon. Hoje traz uma capa de um falso evangelho chamado evangelho da prosperidade, como se Deus estivesse em compromisso com as coisas da terra, com esse mundo passageiro, como está no livro de Hebreus, no capítulo 12, que nos diz que é um reino terreno que foi feito para passar. É um reino abalável, como assim foi feito para ser exterminado, para que o reino inabalável, o reino vindouro, o reino de Cristo, esse reino possa prevalecer. Neste domingo, inclusive amanhã, às 18 horas, está aí no seu televisor o endereço da nossa sede aqui em Taguatinga. Eu estarei ali ministrando uma palavra inicial a respeito dos falsos evangelhos. Vamos começar ali a ministrar uma série de 2 ou 3 mensagens que esclarecem essa questão do verdadeiro evangelho. Venha você, traga a sua família e não se esqueça de trazer a sua Bíblia para que você possa lê-la e verificar tudo o que será dito a respeito deste falso evangelho da prosperidade. Se você é verdadeiro no seu coração, eu tenho plena convicção que você mudará de caminho, você mudará de rumo a partir dessas ministrações esclarecedoras, porque vão lançar luz, não somente na palavra de Deus, mas historicamente, como que o maligno sorrateiramente vem trabalhando para minar, para ruir, para fazer apodrecer por debaixo, no escondido, como cupim roendo ali a fé dos verdadeiros filhos de Deus. No dia da vinda de Cristo, muitos vão ver ali desabar tudo o que construíram, porque foi construído numa falsa base de um falso evangelho. Vocês são nossos convidados a estarem conosco amanhã. Então, essa última guerra será então a decisão, quando ali o Senhor fará descer fogo do céu e destruirá a todos. Satanás, seus anjos e todos os homens ímpios e perversos que se uniram ao maligno contra Deus, que não creram no seu nome e na sua palavra, estes serão consumidos, lançados eternamente no lago de fogo, no fogo eterno. E aí dá-se-á início ao que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Na semana que vem nós daremos continuidade às ministrações que temos então ministrado aqui no Apocalipse. Quero apenas lembrá-los do nosso livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Veja, Eleição e Predestinação é um livro cuja leitura é obrigatória e indispensável aos amantes da palavra de Deus e estudiosos das Sagradas Escrituras. Vá hoje ainda e adquira este livro, porque a mensagem deste livro vai revolucionar a sua vida. É um livro revolucionário desde a primeira página. Desde a capa já começa a revolucionar e a modificar conceitos velhos que nunca foram colocados à prova à luz da Bíblia. Não se prenda aos seus conceitos e preconceitos. Talvez alguns líderes tenham dito para você que esse tema é do diabo, mas fica aqui então para você esse desafio. Leia-o e confira com a Bíblia Sagrada, com a única base e regra de fé de todo verdadeiro cristão, que é a Bíblia Sagrada, e você então terá o seu próprio juízo a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre o tema eleição e predestinação.
Vocês encontrarão nas melhores livrarias do DF, sobretudo nas livrarias Rocha Eterna. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.